por que você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? Sabe? 3 coisas eu vou falar aqui. 3 coisas que você deve fazer em um momento de tempestade. Seja bem-vindo você que está chegando, você não vai perecer. No momento de tempestade, Jesus está com os seus discípulos e Jesus, ele está dormindo no barco. Jesus dorme no meio de uma tempestade. Jesus, na verdade, já estava bem cansado, porque ele vinha ensinando, Jesus vinha pregando, sabe? E aí, em um momento, eles precisam passar para o outro lado, sabe? No momento em que eles precisam passar para o outro lado, para descansar, no momento em que ele achava que ia descansar, no momento em que ele achava que ia repousar um pouco, sabe o que aconteceu? Se levantou uma grande tempestade. Justo agora que você achou que as coisas iam melhorar, justo agora que você achou que ia descansar, se levantou essa tempestade, se levantou esse problema que é tão impossível para você, e você está falando, agora eu pereço. E Deus está falando, não perece não. Ah, não perece não por quê? Porque eu não deixo. Você está ouvindo? Deus não vai deixar você perecer não. Você está ouvindo aí? Deus não vai deixar você perecer não. Quando Jesus está no barco, ninguém perece. Você está ouvindo aqui? Até para a morte, né? Ele já tem uma solução. Na verdade, sobretudo para a morte, ele tem uma solução. 1 Coríntios capítulo 15 fala que nós vamos receber o corpo glorificado. Agora, você aí, ó, é aqui em vida. Você vai ver a bondade de Deus aqui na terra dos viventes. Você está ouvindo? Agora que você achou que ia ficar tudo bem, agora que você achou que ia ficar uma grande bonança, você achou que ia ficar tudo bem, você achou que agora você ia poder, agora as coisas iam ficar calma, você achou que ia tudo ficar calmo agora, aí se levantou essa tempestade, aí se levantou esse problema na família, aí se levantou esse diagnóstico médico, e Deus está falando, não, ó, barco que Jesus está, ninguém perece. Você está ouvindo? Barco que tem Jesus, você está escutando isso? Barco que tem Jesus, ninguém perece. Você está ouvindo aqui? Você está ouvindo o que Deus está falando aí com você? E aqui em Marcos capítulo 4, nós vamos orar, hein? Nós vamos orar e Deus está no controle de tudo. Ó, eu declaro cura em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor libere agora o sopro do seu Espírito. O sopro do seu Espírito sobre cada casa, sobre cada vida aqui. Esse sopro que manda embora todo o mal para bem longe da sua vida. Eu declaro cura em nome de Jesus e que traz a novidade de Deus. O vento da novidade. A cura divina, a libertação em nome de Jesus. Sabe? E aqui, Jesus, quando ele estava ali ensinando, Jesus estava falando as parábolas, ensinando algumas parábolas. E já era tarde e Jesus então chama os seus discípulos para passar para o outro lado. E eles então despediram da multidão e levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Marcos 4, capítulo 36. E no versículo 37 diz, ora, se levantou um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. Justo agora que você já estava cansado, você já estava cansada, aí você falou, aí Deus fala com você, agora é um tempo de refrigério, descansa tu no Senhor. Aí você fala, agora eu vou descansar, né? A hora que você pensa que vai descansar, vem um temporal contra a sua vida. Vem um temporal, um grande temporal de vento, e as ondas começam a arremessar contra você. As ondas aqui começavam a arremessar contra o barco que Jesus estava. De modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E tem gente aqui que você está falando assim, ó, já está enchendo de água. Parece que você não está conseguindo ver o milagre, você não está conseguindo ver a saída que Deus vai dar. Mas eu quero falar, você não veio aqui nessa oração por acaso não. Ah, não veio. Por que você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? Sabe? Usa a sua fé. 3 coisas eu vou falar aqui. 3 coisas que você deve fazer em um momento de tempestade. Em um momento de adversidade. Você crê em Deus mesmo? Você quer usar a sua autoridade? Você quer ver o milagre? Você quer ver o poder de Deus se manifestando aí na sua vida? Gente, eu fui muito encorajado hoje, recebi alguns testemunhos sobrenaturais aqui. O último que eu recebi agora me impactou bastante. Nós tivemos um dia de testemunho e também de oração, né? Pessoas
buscando, pedindo oração, e foi especial. Agora, o último testemunho que nós recebemos agora é de alguém que estava ouvindo a oração em casa, né? O esposo estava ouvindo e a esposa. Na verdade, era a esposa que estava ouvindo. Quando eu falei aqui, o vento do Espírito vai bater sobre a vida de alguém que está aqui. Aí, acho que foi um vaso de flor, alguma coisa na casa, balançou assim. Aí o marido, que acho que estava indo tomar banho ou algo assim, o marido olhou e falou, o que é isso aí balançou? Né? Ele falou, é o vento do Espírito, é você que está chegando aí. O vento do Espírito está batendo na sua casa agora. Né? E algo começou a movimentar lá. Foi um vaso de planta? O que foi? Foi. Então, aconteceu algo extraordinário, né? E eu creio que isso tem um propósito de Deus. Vai terminar em algo bom, viu? Você que está aí. Vai terminar em algo bom. E agora, no momento em que você acha que as coisas vão entrar no lugar, no momento em que as coisas começam a melhorar para você, você fala, agora é o tempo do refrigério. Agora é o tempo do descanso, né? Agora é o tempo do descanso. Aí vê essa tempestade justo agora. Ó, justo agora que você achou que ia descansar, que as coisas iam melhorar para você, que ia vir um tempo de refrigério, né? Aí vem essa tempestade, vem esse problema, vem esse diagnóstico médico, vem esse problema em casa, esse problema na família. Você está ouvindo? Você está ouvindo isso? Mas 3 coisas aí que você deve fazer em um momento de tempestade. É isso que nós vamos falar aqui hoje. Você não vai perecer, não. Continua dizendo que quando essa tempestade se levantou e essas ondas começavam a bater contra o barco, se arremessar contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, sabe o que Jesus estava fazendo no meio da tempestade? Jesus estava na polpa do barco, dormindo, sobre o travesseiro. Você está ouvindo? Sabe? Às vezes você está em tantas situações aí, o que você não tem conseguido nem dormir. Mas você vai orar, você vai colocar diante de Deus. Se você precisar ir para algum lugar, se você precisar tomar uma decisão, Deus também vai estar com você nisso, sabe? Mas Deus não quer que você perca noites de sono, sabe? Deus não quer que você perca noites de sono, mas Ele quer que você confie no poder dEle. Você está ouvindo isso? Às vezes nós estamos em algumas situações, nós podemos procurar os médicos sim, mas antes de procurar o médico, você tem que procurar Deus. E você veio aqui procurar Deus. Você está ouvindo? E ó, Deus vai fazer um milagre na vida de alguém que está aqui. Deus vai manifestar milagres na vida de alguém que está aqui. Você está ouvindo? Nós vamos orar por cura divina aqui. Nós vamos orar. E nós não vamos orar, não. Todos que estão enfermos aqui serão curados. Você crê assim? Ah, eu tenho convicção, eu já posso ver o seu testemunho. Você está ouvindo? E 3 coisas que você deve fazer em um tempo difícil, em um tempo de dificuldade, em um tempo de tempestade. 3 coisas que você deve fazer. Olha aqui o que aconteceu. Eles vão chamar Jesus, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Você quer ver o sobrenatural na sua vida? 3 coisas que você deve fazer em um tempo de dificuldade, em um tempo de tempestade na sua vida. Ah, você quer ver o sobrenatural? Você vai ver na sua vida. Olha aqui, uma outra palavra para despertando é se levantou. 3 coisas que você deve fazer. Primeiro, se posicionar, se levantar. Não se entregar, mas se posicionar. Despertar. Você vai se levantar. Primeira coisa, você não vai ficar acomodado com a situação, mas você vai se levantar. Você vai falar assim, não, eu creio em Deus. Não, o meu filho, quando meu filho teve um problema, ele teve que fazer uma cirurgia, falaram assim, ó, as outras pessoas aí que aconteceram isso, que aconteceu com o seu filho, demorou muito para transferir de um hospital para o outro. As outras pessoas, aconteceu uma infecção e teve gente que chegou a óbito. Eu falei, só tem um problema. É, qual? Falei, ele é meu filho. Ah, você tem que saber quem você é em Jesus. Se os filhos dos outros... Não estou menosprezando ninguém, mas eu só estou falando da autoridade que você deve usar, que você deve se levantar, se posicionar no mundo espiritual, sabe? Eu sabia que não era o momento do meu filho partir dessa terra. E eu falei, ó, eu não quero saber o que aconteceu com outras pessoas, sabe? Eu não sei o que aconteceu com as outras pessoas, mas meu filho aqui não, sabe? Meu filho aí, ó,
pode ter infecção grau 2, grau 3, sabe? Mas aqui não. Você está ouvindo? Eu declaro vida em nome de Jesus. Quando meu pai também foi pego na situação mundial, antes dele ser até internado, né? Talvez a gente teria agido de outra forma se soubesse algumas informações confirmadas hoje, mas antes dele ser internado, eu falei, pai, você não vai pegar esse negócio. Se você pegar, você volta, tá? Você não vai morrer. Entendeu? Que deu alguma palavra assim para ele. Só que eu falei a palavra bem rapidamente e saí, né? Porque você tem que se posicionar no mundo espiritual. Você tem aí a sua vida diante de Deus? Você já confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador? Então, por favor, faz uma coisa simples, usa a sua autoridade. Fala, aqui não, aqui ninguém morre. A saúde vai ficar melhor do que era antes. Você está ouvindo? Então, no momento de tempestade, a primeira coisa, você tem que se despertar, você tem que se levantar, você tem que se posicionar. Ah, não, mas a depressão pegou aquele lá porque fizeram isso com ele. Ah, e aquele lá está com ansiedade por causa disso. Tá bom, a situação deles eu não sei, aqui não. Sabe? Nós batalhamos, não é que a gente passa, a gente tem muitas batalhas aqui, mas você precisa se posicionar em um momento de tempestade. Ah, não, aquela outra pessoa lá, aconteceu isso com ela e ela ficou uma pessoa depressiva. Tá bom. Então você fala, eu não vou deixar pegar esse negócio aqui em mim porque eu quero ajudar ela também. Sabe? Eu sei que você passa tempos de deserto, que nós passamos tempos de deserto. Agora, lá em Salmo, capítulo 30, no versículo 5, diz o choro. Ah, eu estou sentindo graça. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã, pela manhã o que acontece? Pela manhã vem o refrigério, pela manhã vem o milagre. Você está ouvindo? Pela manhã vem a restauração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Alguém aqui, à noite, enquanto dorme, Deus já está trabalhando, e pela manhã, ao acordar, tem uma alegria, tem uma surpresa, tem uma cura, tem um milagre, tem uma transformação de Deus. Agora, a noite também pode representar um momento ruim na sua vida. Talvez alguns meses, algumas semanas ruins, sabe? Isso representa uma noite, uma treva, um momento em que você não está vendo bem uma saída. Você parece que está vendo, mas não está tão claro para você, sabe? Está meio ofuscado as coisas para você. O choro pode durar uma noite. O choro tem um período de acontecer. Tem um período ruim que às vezes a gente passa, mas pela manhã tem uma alegria. Pela manhã tem um refrigério. Pela manhã tem um milagre de Deus. Você está ouvindo isso? Olha o que Deus está falando aí com você. Então, em um momento de tempestade, 3 coisas que você deve fazer. Primeiro, se posicionar. Despertar. Escreve aí. Primeira coisa, eu preciso me posicionar. Você precisa se posicionar no mundo espiritual. O reino de Deus é para os violentos. E os violentos se apoderam dele. E como que é isso? É com as ferramentas espirituais. Nossas armas não é contra... Nossa luta não é contra a carne ou sangue, né? As nossas armas são espirituais. Você está ouvindo? Oração, jejum e posicionamento. Você está ouvindo? Então a primeira coisa em momento de tempestade, se posicionar. A segunda coisa, usar a sua autoridade. Usar a sua autoridade. A Bíblia fala que quando Deus criou o homem, quando Deus criou você, Ele deu autoridade sobre a natureza. Ele deu autoridade sobre todas as coisas. Ele só não deu autoridade sobre outro homem. Ele não deu domínio sobre outro homem, mas ele deu domínio sobre todas as coisas. E aqui o que Jesus faz? Jesus faz exatamente isso. Jesus repreendeu o vento. Use a sua autoridade no momento difícil, no momento de dificuldade. Meu filho lá estava prestes, né? Aos olhos humanos, ele estava prestes até mesmo entrar em óbito. Ele tinha um grau de risco de vida, chegou a ser intermediário. Mas eu falei, opa, aqui não. E comecei a declarar vida em nome de Jesus. Comecei a dar uma ordem, declarar vida em nome de Jesus, para infecção retroceder em nome de Jesus. Sabe? E Deus entrou com graça, Deus entrou na soberania dele, e meu filho ficou alguns dias ali se recuperando, mas Deus concluiu a obra, mesmo que ele teve que fazer a cirurgia no caso dele. Agora, olha aqui, essa segunda coisa, você precisa usar a sua autoridade. Deus te deu autoridade.
Quando Deus te criou como imagem e semelhança dele, você está ouvindo? O que ele fez? Ele deu domínio sobre os animais, sobre toda a criação da natureza. Você está ouvindo? E quando você recebeu Jesus, você recebeu autoridade sobre as doenças, enfermidades, você está ouvindo? E todo tipo de coisa ruim que acontece aí no mundo, Deus te deu autoridade para destruir. E a autoridade vem no nosso próximo passo. 3 coisas para vencer problemas difíceis em um momento de tempestade. A terceira coisa é, Jesus disse ao mar. Então a primeira coisa, ele se posicionou, ele despertou. A segunda coisa, ele usou a sua autoridade. E depois ele disse ao mar. O que ele disse ao mar? Aquieta-se, acalme-se, e o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Quando Jesus fala, a natureza tem que respeitar. Você está ouvindo? Quando você falar com o problema tem que obedecer, tem que respeitar. Você está ouvindo? Quando eu fiquei doente, eu falei, eu sou curado e não aceito ser doente. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Ou é algo muito forte para você? Mas Jesus falou, ó, eu envio vocês e eu dou autoridade. Eu dou autoridade sobre as doenças, sobre as enfermidades. Eu dou autoridade sobre os demônios. Você está ouvindo? Então você precisa aí usar a sua autoridade. Você precisa se posicionar. Ah, mas eu estou tão fraco. Pois é, mesmo na sua pouca força, faz do jeito que você pode agora. Primeira coisa, se levante. Desperta. Fala, aqui não. Despertar e falar, opa, aqui não, eu vou me levantar, vou fazer alguma coisa. E o que você vai fazer depois? Primeiro você desperta, se posiciona. E depois, você usa a sua autoridade, você repreende o vento. Você fala, ó, esse problema aí para agora em nome de Jesus. Eu declaro, eu recebo minha cura em nome de Jesus. Fala, esse problema aí que se levantou contra mim, eu dou uma ordem que seja paralisado agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, entra agora com o seu poder. Cada situação Deus vai te guiar de falar de uma forma. Mas você precisa usar a sua autoridade. Você está ouvindo? E uma terceira coisa, você precisa dizer. Você precisa usar a sua autoridade dizendo. Você está ouvindo isso? Você fala, enfermidade, saia agora, em nome de Jesus. Você está ouvindo? Fala, depressão, já deu seu tempo na minha vida. Aqui não. Olha lá, você está ouvindo? Olha aí. Aqui não, sabe? Você não vai sair da terra antes da hora. Sabe? Tem um momento que nós vamos ser promovidos. Tem um momento que nós vamos estar com Deus. Tem um momento que chega realmente a nossa hora. Mas a sua hora aí, ó, não chegou não. Deus manda dizer aqui para alguém, você não vai perecer. Eu vou falar. Deus está mandando falar aqui para alguém. Você não vai perecer. A origem da palavra perecer vem de morte. Vem de destruição. Ó, não vai acontecer destruição na sua vida não. Não, não vai. Eu paraliso agora todo o espírito de morte, todo o espírito de destruição, tudo aquilo que veio para te prejudicar, Deus vai usar para te abençoar. Se for problema aí na saúde, sua saúde vai ficar melhor do que era antes. Recebe? Eu declaro uma unção de cura está sendo liberada sobre a sua vida aqui. Recebe. Se você já está saudável, recebe, então agradece pela sua saúde divina. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Eu declaro que você é protegido na sua saúde e Deus está te fortalecendo com poder para você viver o propósito dele. Você pode dizer amém? Então, você não vai perecer. 3 coisas em um momento de tempestade. Primeira coisa, se posicionar. Fala, opa, aqui não. Segunda coisa, usar sua autoridade, repreender em nome de Jesus. Olha aí, repreende a treva, todo o mal. E a terceira coisa, começa a dizer o que você quer ver. Começa a dizer algo aí que está de acordo com a palavra de Deus. Fale fé. A fé fala. Escreve aqui, a fé fala. Como Deus criou o mundo através das palavras. Como Jesus trouxe salvação. Como alguém pode receber salvação? Através das palavras. Como Jesus pregou salvação. Como Jesus pregou o reino de Deus, o evangelho da graça de Deus. Através das palavras. Como você recebe a sua salvação? Um dia alguém pregou, o Espírito Santo te convenceu e você recebeu sua salvação como? Você creu em Jesus e você falou, eu recebo a Jesus
como meu único e suficiente Senhor e Salvador. A partir desse momento você é um salvo, você tem o seu nome escrito no livro da vida, sabe? E o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre você, ele começou a te limpar, ele começou a te dar entendimento da palavra, você começou a ler a Bíblia, o Espírito Santo começou a te limpar através da palavra dele, ele começou a deixar você sempre longe do que desagrada a ele, longe do pecado, longe daquilo que te prejudica diante de Deus, não é verdade? E é exatamente assim que você vai vencer esse problema, é exatamente assim que você vai avançar, é exatamente assim que você vai prosperar em tudo o que você colocar as mãos para fazer. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Então eu quero deixar com você essas 3 coisas. E antes de finalizar, antes de orar, na verdade, que nós vamos orar aqui por cura divina. Fica tu aí, você vai ver o que Deus vai fazer. Gente, nós recebemos tanto testemunho aqui hoje, o nome de Jesus está sendo glorificado. E Deus faz coisa tão especial, às vezes a gente fala uma palavra simples aqui, né? E você vê Deus está operando. Marcos 4, versículo 40, né? Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Olha aí, a fé fala. O que você está falando? Você está falando que não vai dar? Você está falando que vai perecer? Você está falando que não vai conseguir, que não vai avançar? Sabe? Para com esse negócio não é para você não. Você não pode derrotar você mesmo com as palavras negativas aí que você fala, sabe? Eu já recebo uma ordem do céu para cancelar toda palavra maldita, dita por você ou dita por alguém a seu respeito, está cancelada agora em nome de Jesus. O vento do Espírito, olha aí, o vento do Espírito agora é o vento bom. O vento do Espírito vai estar batendo sobre você, sobre a sua casa, sobre você agora e está mandando todo o mal para bem longe da sua vida. Já foi, ó o vento do Espírito aí, ó o vento do Espírito aí, ó. Olha aí como ele passa, olha como ele trabalha, olha como ele faz, olha o vento aí, ó o vento do Espírito tocando você agora. É o vento do Espírito de Deus. Jesus é aquele que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O vento do Espírito está batendo aí sobre você, tirando todo o mal para bem longe da sua vida. E Deus aí está te falando, por que você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? A fé fala. Você fala, vai dar certo sim. Sabe? Eu não posso, mas Deus me capacita. Eu vou passar a poder. Eu vou ser capacitado a fazer o que eu preciso fazer. A fazer aquele plano que está na minha mente, que está no meu coração. Por quê? Porque Deus vai me capacitar. Deus está abrindo uma porta de trabalho aqui para alguém. E é uma porta de trabalho diferente, é um negócio. Você está ouvindo? Alguém aqui veio para receber uma confirmação e Deus está falando, tem um negócio aí que Deus está confirmando aí na sua vida. Tá? Tem um negócio aí que Deus está confirmando aí na sua vida. Eu vejo uma mesa de madeira, vejo planilha, para mim é planilhas isso daí, sabe? Para mim é planilhas aí, e quem nasce grande é monstro. Começa aí do jeito que Deus está te dando a oportunidade agora, que Deus tem um grande crescimento em algum negócio de alguém que está aqui. Vamos orar e eu declaro cura completa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que a oração da fé salvará o doente. Então eu peço que o Senhor venha entrar com salvação agora, com essa salvação completa, com essa cura agora, sobre a vida de todos os enfermos. Entra nessa casa agora com a sua proteção divina, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu lembro agora de um testemunho de alguém, se vocês já ouviram falar, acho que é da gripe bubônica, eu acho que o nome é esse, você pode pesquisar depois, mas tinha uma espécie de um verme, que as pessoas que pegavam essa gripe era uma espécie de uma baba que soltava pela boca. E o que acontecia? Ao tocar aquele verme, a pessoa pegava uma espécie de uma gripe que levava a óbito, sabe? Mas tinha um homem de Deus, John D. Lake, e ele falou, pode pegar aí os seus equipamentos científicos, os microscópios, e coloca aqui na minha mão. Eu estou sentindo graça. Deus está liberando um poder de cura aqui sobre a sua vida.
Deus está liberando uma unção de cura aqui. Olha aí, ó. Ele falou, coloca aqui na minha mão o microscópio e vê o que acontece quando esse verme tem contato com a minha mão, com a minha pele. E os médicos e os cientistas ficaram assustados. Porque esse homem de Deus estava orando por todo mundo. E aquela baba pegava na mão dele. E ao colocar o microscópio, viu que quem era infectado não era ele, mas era o verme que morria. Ai, é um poder sobrenatural que eu estou falando para você, não é de brincadeira. Eu fui curado instantaneamente assim, ó. Tinha perdido 12 quilos, talvez por consequência de alguma coisa da situação mundial, não sei até hoje, mas o que eu sei é que foi para a glória de Deus. E a minha saúde vai ficar cada vez melhor e melhor do que estava antes. Fala assim, vou ficar cada vez mais saudável e melhor do que era antes. Você crê assim? Para cumprir o propósito de Deus na sua vida, sabe? E o que acontece aqui? Estende a sua mão aí, você vai impor as mãos, agora chegou o momento da prática aqui da oração. Estende a mão, você que está aí. 3 coisas para fazer em um momento de tempestade. Primeiro, você precisa se levantar. Você precisa se posicionar e falar, aqui não. Aqui eu vou me posicionar. E se posiciona como? Usando a sua autoridade, repreendendo o vento. E depois, terceira coisa, dizendo. Então, primeira coisa, você se posiciona. Segunda coisa, você usa a sua autoridade. A terceira coisa, você diz. As suas palavras têm grande poder no mundo espiritual. Fala assim comigo, algo bom vai acontecer. Fala, o extraordinário de Deus vai acontecer na minha vida e na minha família. Estende a mão agora, tem uma unção de cura vindo na sua mão. Cada um que estender aqui a mão, cada um que estender sua mão, tem uma unção de cura aí na sua mão. E se você quiser continuar operando nisso, você precisa ter uma vida de oração, de jejum, sabe? E uma vida próxima de Deus. Uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração e jejum, sabe? Agora, você que está aqui, Deus está descendo aí um download, uma graça, tem um poder, tem um óleo precioso da unção na sua mão e está valendo por uma cura de alguém. Recebe, recebe, recebe. Olha aí, tem gente aqui, sentindo algo diferente até no seu corpo. É que a mesma unção que está vindo na sua mão para curar alguém, ela também está te tocando. Recebe. Olha aí como ele trabalha, olha como ele faz, olha como ele opera. Olha aí, o vento do Espírito está sendo liberado agora. Eu vi aqui, tem pessoas aí que estavam sentindo uma opressão dentro de casa. E agora tem o vento do Espírito batendo aí na sua casa, tem o vento do Espírito aí na sua casa. Talvez você vai ver até alguma coisa balançando, não assusta não, é o Espírito de Deus, que está tirando toda a opressão, toda a treva da sua casa, da sua vida, e reina a partir de hoje a paz de Deus, a alegria do Espírito de Deus é dentro da sua casa, recebe. Santo é o nome de Jesus. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus, e Jesus passou na sua casa, Jesus passou na sua vida. Eu quero ouvir seu testemunho. Você vai colocar as mãos lá sobre o seu esposo e ele vai ficar completamente curado. Fala, obrigado, Jesus. Fala, obrigado, Jesus, por cura completa. Fala, obrigado, Jesus. Cura, por cura completa em nome de Jesus. Gente, estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59, tá? E esse é o nosso livro, Ajustando o Foco e Vencendo os Gigantes. Você pode adquirir através do site prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146, tá? Tem também essas informações aqui na descrição. E se Deus estiver falando com você sobre ofertar, você também pode fazer isso. Tem aqui na descrição também as formas de você fazer, tá bom? Se você está chegando agora, eu tenho convicção de que Deus quer falar com você. Então pega essa oração do começo, que Deus vai fazer uma coisa grande, não é coisa pequena. De repente, Deus vem e muda tudo, muda a história de alguém que está aqui. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. Até daqui a pouco, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Tem outras orações aqui também. Tem outras orações aqui também no canal. Você pode entrar e receber mais da parte de Deus e ser muito abençoado, tá? Até o nosso próximo encontro.